Tudo começou com uma prisão silenciosa, sem sirenes, sem alarde, apenas o som das engrenagens da elite sendo esmagadas pelo peso de uma operação que ninguém esperava atingir tão alto. Daniel Vorcaro, o nome por trás do Banco Master, foi algemado pela Polícia Federal no escuro da noite de segunda-feira. Poucos sabiam, muitos desconfiavam, mas agora o Brasil inteiro começa a entender o tamanho da podridão que se esconde por trás das fachadas impecáveis do sistema financeiro. A Operação Compliance Zero não é apenas mais uma ação da Polícia Federal. É um ataque direto ao coração do sistema que movimenta bilhões, enquanto milhões de brasileiros sobrevivem com o mínimo. A prisão de Vorcaro é simbólica. Representa a queda de um dos pilares da elite bancária que há décadas opera com uma blindagem quase absoluta. Mas não se engane. O que está em jogo aqui é muito maior do que a figura de um banqueiro. Estamos falando de um sistema inteiro que está ruindo, rachando pelas bordas, prestes a desabar sobre quem menos pode suportar. O Banco Master, sob o comando de Vorcaro, cresceu de forma explosiva nos últimos anos. Expandiu suas operações em segmentos de crédito, securitização, fundos de investimento e, principalmente, no mercado de recuperação judicial, um território sombrio onde empresas afundadas em dívidas lutam para respirar, enquanto tubarões financeiros se alimentam de seus últimos suspiros. O Master virou referência nesse jogo, mas o que ninguém contava era que, por trás dessa ascensão meteórica, havia um esquema de corrupção sistêmica envolvendo magistrados, empresários e uma rede de lavagem de dinheiro que ultrapassava fronteiras. Vorcaro não foi o único atingido. A operação também prendeu o juiz Marcelo Bretas, ex-titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, e outros agentes públicos que, teoricamente, deveriam proteger a integridade do sistema. Mas quando juízes vendem sentenças e banqueiros compram decisões judiciais, o que sobra para o cidadão comum? Para o trabalhador que paga R$ 450 de juros num cartão estourado, enquanto esses homens negociam bilhões em bastidores obscuros? A prisão foi mantida após uma audiência de custódia. A Justiça Federal do Distrito Federal considerou que a liberdade de Vorcaro colocaria em risco a coleta de provas e a integridade do processo. Mas vamos ser claros, isso não é apenas uma questão jurídica, é uma questão de sobrevivência econômica, porque enquanto esses esquemas prosperam, o Brasil afunda. O contexto atual é brutal. A taxa básica de juros, a famigerada Selic, ainda está em patamares que asfixiam o crédito real. Pequenas empresas morrem todos os dias por falta de acesso a financiamento. Famílias inteiras se endividam para continuar comendo. E por trás dessa destruição silenciosa, operam figuras como Vorcaro, gente que lucra com a miséria alheia, que transforma a crise em oportunidade e faz da instabilidade econômica um campo de caça. Você acha que isso não te afeta? Pense de novo. Quando o Banco Master adquire carteiras de crédito podre com deságio brutal e depois cobra cada centavo com juros impagáveis, quem está do outro lado? Você, sua mãe, o pequeno empresário do seu bairro. Quando uma empresa entra em recuperação judicial e o banco lucra com a falência, quem perde o emprego? Quem fica sem salário? Quem entra no Serasa por R$ 450 de uma fatura esquecida? O colapso não é abstrato. Ele tem nome, rosto e CPF. Agora imagine o que acontece quando instituições como o Banco Master, que operam com influência política e decisões judiciais compradas, continuam crescendo dentro de um sistema já corrompido. O risco não é apenas institucional, é sistêmico. Se essas estruturas não forem desmanteladas, o colapso será inevitável. E quando ele vier,
não vai atingir os donos de jatinhos, vai atingir você. Por isso, você precisa entender o que está acontecendo, precisa sair da bolha, precisa acompanhar este canal com urgência, porque aqui a verdade não é disfarçada com gráficos coloridos e termos técnicos. Aqui, a realidade é escancarada, doa a quem doer. Se você não quer ser a próxima vítima do sistema, siga agora o Economia Sem Filtros, porque a ignorância sai caro. E dessa vez, o preço pode ser a sua sobrevivência financeira. Mas vamos mais fundo. Quem é Daniel Vorcaro? Um nome que, até então, circulava discretamente entre os bastidores do poder, mas que agora ocupa manchetes internacionais. Sua atuação no Banco Master não era apenas financeira, era política. Vorcaro tinha ligações com figuras do alto escalão, financiava campanhas, influenciava decisões. Seu banco atuava como um braço informal de interesses ocultos. E quando o dinheiro flui nesse nível, a corrupção deixa de ser exceção, vira regra. Os documentos apreendidos pela Polícia Federal revelam uma teia complexa de corrupção ativa, lavagem de dinheiro, manipulação de ativos e até mesmo interferência em processos judiciais. E tudo isso com o respaldo de uma estrutura econômica que permite que banqueiros se tornem mais poderosos que ministros, mais intocáveis que governadores, mais perigosos que milicianos. Enquanto isso, o brasileiro médio enfrenta uma inflação persistente, um mercado de trabalho precarizado e um custo de vida que só sobe. A gasolina voltou a rondar os R$ 7 em algumas regiões. O arroz beira os R$ 30. O aluguel consome mais de 50% da renda de quem vive nas capitais. E enquanto isso, banqueiros como Vorcaro multiplicam fortunas em operações que são, no mínimo, moralmente questionáveis. Você está pagando todos os dias, quando o banco aumenta sua tarifa, quando o crédito é negado, quando a taxa de juros do rotativo passa dos 400% ao ano, quando sua dívida dobra em 3 meses. É esse o sistema que foi construído. Um sistema onde o cidadão comum é o combustível da máquina, que enriquece os poucos que controlam tudo. E o mais assustador é que, mesmo com a prisão de Vorcaro, a estrutura continua intacta. O Banco Master segue operando, os esquemas seguem sendo investigados, mas a engrenagem ainda gira, porque para cada Vorcaro preso, há outros 5 prontos para ocupar seu lugar. É um jogo de cadeiras onde quem perde é sempre você. A operação da Polícia Federal é um passo importante, mas está longe de ser suficiente. Precisamos de reformas profundas, precisamos de transparência radical, precisamos de uma população informada, porque, enquanto a maioria continuar acreditando que banco é banco, justiça é justiça, os verdadeiros donos do Brasil continuarão operando nas sombras. E não é coincidência que essa prisão ocorra num momento de alta tensão política e econômica. Estamos diante de um país com PIB estagnado, investimentos em queda e uma dívida pública que já ultrapassa os 6 trilhões de reais. O governo tenta manter as aparências, mas a verdade é que o rombo fiscal está fora de controle. E quando o buraco cresce, adivinha quem vai pagar a conta? Sim, você. Com mais impostos, com menos serviços públicos, com cortes no SUS, na educação, no transporte. Enquanto isso, os bancos continuam lucrando, mesmo em tempos de crise, porque eles não jogam no mesmo tabuleiro que você. Eles criam o tabuleiro, e se você não entende as regras, você é apenas uma peça descartável. É por isso que você precisa continuar com a gente, porque aqui você vai entender as conexões que ninguém mostra. Vai perceber como uma prisão como essa revela muito mais do que um caso isolado. Ela revela o colapso de uma estrutura que precisa ser desmontada antes que devore tudo,
Não se engane. A elite financeira do Brasil não está em risco, está em mutação. Está se adaptando, se protegendo, se reconfigurando. Os mesmos que hoje aparecem algemados, ontem estavam em jantares com ministros. Os mesmos que hoje são acusados, ontem financiavam campanhas. E amanhã? Amanhã eles podem estar de volta, mais fortes, mais discretos, mais perigosos. Se você não quer ser manipulado, enganado e triturado por esse sistema, você precisa de informação real. Precisa de análise sem maquiagem. Precisa ouvir o que ninguém quer dizer em rede nacional. Por isso, inscreva-se agora. Porque o que está por vir vai ser ainda pior. E se você não estiver preparado, vai ser engolido. A Operação Compliance Zero pode ser o início de uma faxina, mas também pode ser só mais uma cortina de fumaça. Vai depender de como a sociedade reage. Vai depender de você. E lembre-se, enquanto você dorme, eles seguem negociando o futuro do seu país. Enquanto você se preocupa com a próxima fatura do cartão, eles estão decidindo quem vai falir na próxima rodada. Enquanto você tenta sobreviver, eles estão garantindo mais 1 milhão num fundo ilíquido, protegido por cláusulas que você jamais terá acesso. A prisão de Daniel Vorcaro é só a superfície. O que está por baixo é muito mais escuro, muito mais profundo, muito mais perigoso. E nós vamos continuar expondo tudo. Porque alguém precisa dizer a verdade. Porque alguém precisa acender a luz nesse porão. Você está pronto para ver o que eles esconderam de você por tanto tempo? Então fique, ou será engolido pelo silêncio.